pessoal. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que seriam os cálculos trabalhistas, né? Então, com a reforma trabalhista, ela trouxe algumas mudanças em relação às exigências feitas pela lei da CLT sobre os cálculos trabalhistas. Então, por exemplo, demissão sem justa causa, o colaborador tem direito no cálculo trabalhista a férias proporcionais, férias vencidas, mais 1/3 do aviso prévio, 13º proporcional, saldo de salário, seguro-desemprego e multa de 40% sobre o seu fundo de garantia. Então, aqui, sem justa causa, você tem praticamente quase todos os direitos, né? Agora, com justa causa, quando a empresa possui uma justa causa mesmo para a demissão, o colaborador só terá direito ao valor das férias vencidas e ao saldo de salário. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Se você é mandado embora por justa causa, e depende da causa, é mais complicado de conseguir emprego e você não sai com quase nada de verbas rescisórias. Então, o pedido de demissão, nos casos em que o colaborador decide se desligar da empresa, o cálculo trabalhista se baseia no 13º salário proporcional, férias vencidas e ou proporcionais e saldo de salário. E é isso que a gente vai trabalhar hoje. Tem alguns cálculos, né, que vocês farão para ver se vocês estão seguros ou não. Nesse caso, por exemplo, o colaborador ele não tem direito ao seguro-desemprego, nem pode acessar o dinheiro do fundo de garantia quando ele pede demissão. Demissão de comum acordo é quando as duas partes concordam com a demissão. Então, o cálculo trabalhista ele é realizado considerando a metade do valor do aviso, o 13º salário proporcional, possibilidade de movimentar 80% do fundo de garantia, além da multa sobre 20% sobre o fundo. Então, partindo desse princípio, o que é preciso saber sobre a rescisão? Quando você fala de rescisão, todo mundo pensa, mas o que a gente precisa saber, né? Em casos de rescisão trabalhista, é imprescindível que o departamento pessoal tenha conhecimento sobre os seguintes itens para levar em conta os cálculos. Então, tem que ter tabela do imposto de renda, período de trabalho do colaborador, tabela do INSS, regras que estão em vigência para serem feitos os descontos, regras vigentes e necessárias para compor as verbas. Sendo assim, é extremamente necessário que cada um desses itens seja considerado nos cálculos da rescisão trabalhista, né, no regime da CLT. São muitos detalhes, a gente vai começar a montar uma folha de pagamento também, para que vocês tenham uma ideia do que é necessário para fazer essa montagem. Quais os cálculos trabalhistas? O cálculo trabalhista é um processo bastante complexo e que demanda muita atenção e preparo dos profissionais que irão cuidar dessa rotina. Então, por esse motivo, é necessário se planejar dia a dia para que tudo seja executado da forma correta. Então, quais são os cálculos essenciais? Primeiro, a gente vai ter saldo de salário, cálculo de aviso prévio, pagamento de férias, recebimento de férias proporcionais, pagamento do 13º salário, recolhimento do fundo de garantia, multa sobre o fundo de garantia, adicional noturno, pagamento de horas extras, desconto do imposto de renda e desconto do INSS. Eu montei uma planilha hoje, planilha do Excel, mas eu coloquei aqui no PowerPoint para depois vocês visualizarem que é melhor para vocês entenderem o processo. Quando ele fala aqui, ó, saldo de salário, é um dos, né, cálculos essenciais. O saldo de salário é um dos pontos que fazem parte do cálculo trabalhista. Então, ele se refere ao valor que a empresa deve ao colaborador pelos dias trabalhados no mês da rescisão contratual. Então, um colaborador ganha 3.000 por mês, dividido por 30 dias, ele ganha no total de R$100 por dia. Isso é para você descobrir qual que é o salário dele por dia. Se no mês da rescisão contratual ele trabalhou 20 dias, é só multiplicar o número de dias pelo total que ele ganha por dia. Então, por exemplo, se ele ganha R$100 por dia, você vai fazer por 20, que ele trabalhou 20 dias.
ele vai receber R$ 2.000. Esse é o total de saldo de salário que o profissional tem direito a receber. Então, essa obrigatoriedade está prevista no artigo da CLT 64, sendo o número de dias inferior a 30, adotar-se para o cálculo em lugar desse número de dias de trabalhado por mês. Vamos treinar um pouquinho aqui. Vamos fazer um cálculo que o trabalhador, o colaborador, ele ganha R$ 4.200. Todo mundo vai fazer cálculo. Você vai dividir esse valor, ele trabalhou o quê? São 30 dias. Quanto que ele ganha por hora? Por hora, por dia. Então, 4.200. Vamos todo mundo fazer o cálculo aí. 4.200. Ele trabalhou 30 dias. Quanto que dá o salário dele? Por hora, por dia? R$ 140? Quanto? 140? 140. Só que ele trabalhou somente 15 dias. Qual que é o próximo cálculo que você é feito? Você vai pegar o quê? Os dias que ele trabalhou, multiplicar por dia trabalhado. Quanto que dá essa conta aí? São 15 dias. Conseguiram encontrar? 2.100? Exatamente, Edna. Parabéns, exatamente, 2.100. Então, esse saldo, o saldo de salário, vocês têm que saber calcular. Então, para a gente, eu vou dar mais um exemplo para vocês praticarem, porque para vocês lembrarem, porque eu vou dar alguns cálculos na nossa prova, então vocês precisam saber resolver. Então, vamos lá. Agora a pessoa, ela ganha 5.800. Também por 30 dias, o que vocês vão fazer? O primeiro cálculo para encontrar o saldo é você dividir pelos 30 dias. Só que ele trabalhou 23 dias. Então, quanto que vai dar o cálculo? Tiago, está acompanhando, Tiago? Tiago, está me ouvindo? Tô. Tá, você está acompanhando? Sim. Tá. É que o microfone tá muito ruim. Ah, tá bom, seu microfone tá... Pode ficar tranquilo que eu tô aqui, viu? Tá. Pelo menos quero ver se vocês estão conseguindo. Qual que é o valor? Então, o salário é 5.800, vai dividir por 30, e ele trabalhou 23 dias. O meu deu 4.439. Quanto que deu? O meu 4.439. 4.239. Do Tiago deu também, Tiago? Você está fazendo na máquina ou na mão, Edna? Na mão. Ah, na mão você está fazendo.
Você usa outras habilidades. Achei. E a Luziana? O meu deu 4.446. 4.446, deu valor diferente, hein? O valor dividido por 30 multiplica pelos 23 dias? 23. Eu estou falando da Edna, que deu o valor da Edna, deu 4.239, Edna. Então, A Luziana fez. o valor dividido, 5.800 dividido por 30 dias, que aí o resultado multiplica pelos 23 dias trabalhado? É isso mesmo. Então, dá esse valor aí. O Tiago deu esse valor também, Tiago? Edna, dá uma O meu deu olhadinha. 4.400. 4.446,50. Dá uma olhadinha nos seus cálculos, porque teria que dar 4.446,50. O seu deu 4.239, né? Não, o meu deu 4.439, porque na divisão é uma dízima periódica, né? 193,33. Aí eu não calculei esses 33. Entendi. Então tá ok, então tá certo nesse caso. Então, saldo de salário, ele funciona dessa forma. São cálculos simples, né? Mas quando você vai fazer o estudo de caso, fica um pouquinho mais complexo, que nós iremos trabalhar também. Agora, aqui, para a gente entender, eles sempre falam que divisor para cálculo trabalhista, né? É o número para calcular o valor da sua hora trabalhada, que é o valor de uma hora que você trabalha. Então, esse divisor, ele é útil para calcular hora extra, adicional noturno, qualquer cálculo trabalhista, quando quer saber o valor de uma hora trabalhada. Então, cada trabalhador tem uma carga horária diferente, né? Então, por exemplo, eu aqui vou dar 3 exemplos. Saber a quantidade de dias da semana, quantas horas na semana esse empregado trabalha. Então, considerando que tem pessoas que trabalham de segunda a sexta, 5 dias na semana, tem pessoas que trabalham no sábado e domingo. Então, considerar a realidade de cada pessoa. Então, o primeiro exemplo é o caso mais comum. A pessoa trabalha 6 dias, de segunda a sábado, né? Faz 44 horas semanais. Então, vamos achar o divisor. Nós utilizaremos a regra de 3. Então, por exemplo, a pessoa trabalha, né, 6 horas, que são 44 horas, e aí a gente coloca os 6, né, e ele ganha um salário de 1.320. Então, como que nós vamos achar esse X? Como que é a regra de 3, né? Como que a gente trabalha isso? Todo mundo conhece a regra de 3? Uhum. Tá. Então, nesse caso aqui, o que a gente tem que fazer? Como que vocês vão chegar a um valor, né? Então, eu queria que vocês fizessem o cálculo, depois eu vou mudar o valor. Então, é 6, tenho 6, né? X, 44 horas semanais, mais o 6 que vai dar o quê? Qual o valor para dar esse 1.320? Que cálculo que vocês têm que fazer? Usem a regra de 3. Para vocês acharem esse divisor de cálculo, porque tem pessoas que trabalham 220, 180, né? O cálculo aqui seria o quê? Você vai pegar o salário dele, o que você vai fazer? Você vai... Quando tem essa barra assim, significa o quê? Divisão. Divisão. Então, dividindo dá quanto? 220. 220. Então, aqui vocês acharam o X que seria... Isso é só para vocês saberem
encontrar o divisor de cálculo. Nesse segundo exemplo aqui, ó, 6 dias por semana e 36 horas semanais trabalhada, 6 horas por dia. Então, como que o cálculo é feito aqui? 6 dias, faz 36 semanas, também usa a regra de 3, para você encontrar o divisor. Então, esses exercícios, eles são simples, porque é tudo divisão. Você vai pegar o salário dele e vai dividir pelo número, você vai achar. No primeiro exemplo, foi 220, no segundo exemplo, é 180, e no terceiro exemplo, que é o mesmo cálculo, que tem pessoas que trabalham 150 horas, né? E tem gente que trabalha 180 e o outro 220. Então, esses cálculos aqui, ele é simples. Agora, nesse caso aqui, calcular as horas extra. Então, vamos supor, aqui a gente vai fazer um exercício um pouquinho mais detalhado. Aqui, nesse caso, vamos ver o modelo. O mês é setembro de 2017. Salário mensal dele, 2.500. O divisor salarial dele é 220. Valor de cada hora normal, vocês vão fazer 2.500 dividido por 220, vai dar 11,36. Hora extra é 50%. Então, o valor da hora extra vai ser 11,36 vezes 50, que vai dar o valor por hora. Quantidade de horas extra é igual a 10. Então, o que eu quero que vocês façam agora, eu vou mudar o valor do salário, tudo vai ser igual, mas vocês vão fazer o cálculo para vocês treinarem. O valor do salário é 3.800. Vocês vão seguir essa regrinha. O divisor salarial é 220. Vocês têm que encontrar qual o valor de cada hora normal trabalhada. Você tem que calcular as horas extras, 50%, valor da hora extra e a quantidade de horas extra. Então, nesse mês trabalhado, ele receberá quanto? Então, calcula em cima de 3.800. Vamos lá, todo mundo fazendo os cálculos para aprender esse cálculo aqui, porque depois nós vamos montar uma folha, começar a montar uma folha de pagamento. Então, faz 3.800, faz o quê? É dividido por quanto? 220. 220. Vamos ver quanto que dá esse valor aí, todo mundo fazendo essa conta. Vai dar um valor... 17,27. 17,27. Agora, Boa noite, vocês vão... Boa noite. Você vai achar esse 50%, que é o valor das horas extra. Qual o cálculo que vocês vão fazer agora? 17,27 vezes 50%. 17, bom, exatamente, 27 vezes 50%. Vai dar quanto? 8,63. 8,63. Agora, a quantidade de horas extra foram 10, né? Então, aqui, o que vocês vão pegar? Vocês vão pegar o valor de cada hora normal, que deu quanto? Deu 17,27. Mais, qual foi o valor da hora extra? 5,68. 8,63. Então, faça o cálculo, qual é o valor que ele vai receber no mês trabalhado. Aí vocês têm que fazer um outro cálculo aí. No meu deu 259. Não. Vamos ver se todo mundo encontrou? Espera aí, 17,27. Mais. Deu 259. Vamos ver se o restante... É isso mesmo, Edna. Da Edna tá certo. Eu quero ver se todo mundo... A Luziana acertou? Não, me perdi aí. Então, vamos lá. O salário é 3.800. Tá, Então, você dividido. vai achar a primeira coisa que você já sabe o divisor salarial, 220. O que você vai fazer? Você vai pegar o salário e vai dividir por 220. Então, faça o cálculo, ver quanto que deu. 17,27. 17,27. Aí, 17,27 Agora, você vai ter que achar os 50% das horas extras. dá que você tem que fazer? 8,63.
Você vai pegar o 17,27 vezes 50%. vezes 50%. Dá 8,63. É aqui que eu me perdi. Ah, foi aí que você perdeu, 8,63. Bom, agora você precisa fazer o quê? Você tem que somar, né? O valor de cada hora com o valor da hora extra. Então, vai dar quanto? Encontrou? Tiago está fazendo, Tiago? Deu 259, né? Exatamente. Então, ele vai receber, nesse mês trabalhado, 259. Então, para vocês praticarem, eu vou dar um outro valor, que vai ser 2.850, com o mesmo salário mensal, divisor salarial. Faça os cálculos para ver se ficou bem, o aprendizado foi fixado. Então, é 2.850. Vocês vão dividir por quanto? Pelo divisor salarial, que é 220, que vai dar um valor aí. 12,95. 12,95. Agora, vocês vão calcular 50% das horas extras. É 50% pro ainda? É, 50%, que vocês têm que aprender bem. Conseguiram encontrar? Nossa, pera aí que tá dando uns números estranhos aqui. Deu 647. O meu Deus também. Não, é meia, é que vocês colocaram vírgula? 6,47. É, 6,47. O outro deu qual o resultado da outra conta? 12,95. É, então, para você saber quanto que ele ganha, você tem que somar os dois, né? Agora é soma. Não esquece da vírgula, senão vai dar um valor. Então, 12. Então, 12,95. Esse negócio de vírgula é complicado. Deu 19,42, mas é 194, né? É, exatamente. Você tem que saber. 194. Em prova de concurso, prova mesmo real, cai muito esses cálculos aí, por isso que tem que tomar muito cuidado mesmo, né? Então, calcular as horas extras não é difícil. Se você pensar, o que você tem que fazer? Você tem que ter essa fórmula na cabeça. Primeiro, você tem que saber o salário mensal do colaborador. Aí, se está falando que o divisor salarial dele é 220 ou 180, vai mudar. Aqui eu não mudei para que vocês fixassem. Aí tem que achar valor de cada hora normal. Primeiro tem que achar. Para achar o valor da hora normal, é sempre pegar o salário e dividir pelo divisor salarial, que seria o 220. Aí dá esse valor. Aí você tem que calcular horas extra, que é 50%. Porque eu também não mudei, poderia ser de domingo, domingo é 100%. Então, o valor da hora extra vai dar um valor vezes 50%, né? E aí, que cálculo você tem que fazer? Você tem que somar os dois, valor da hora normal mais valor da hora extra, e aí vai dar o valor que ele vai receber no mês trabalhado. Esse é um cálculo. Bom, agora a gente tem, depois a gente vai voltar nisso, porque a gente vai montar a folha de pagamento. Adicional noturno. Na CLT, artigo 73, determina que a jornada noturna é das 22 horas às 5 horas da manhã. Mínimo de 20% da hora normal, né, hora noturna, e hora noturna não é 60 minutos, é sempre 52 minutos e 30 segundos. Ela diminui um pouco, né?
Então, eu estou pegando o mesmo exemplo para o aprendizado ser mais fácil. Aí, eu mudei aqui. Vamos lá. Aqui, hora noturna. Então, o mês é setembro, o salário mensal dele é 2.500, divisor salarial 220, valor de cada hora a gente já calculou, é 11,36. Agora, ele vai receber um adicional de 20%, adicional noturno. A quantidade de horas trabalhada noturna, ele trabalhou 8 horas. Então, o que vai fazer? Se a gente já calculou a hora normal dele, ali, que era 11,36, então, 11,36, hora normal, vezes, multiplica por 20%, você vai achar o valor, né, de que ele vai ganhar de adicional noturno, que é 20%. Então, você vai pegar o valor de cada hora normal, multiplicar por 20% da hora noturna, dá esse número aqui, 2.027. Esse aqui está pronto já. Aí você vai ver quantas horas ele trabalhou noturna. Ele trabalhou 8 horas. Então, você vai pegar esse valor e multiplicar por 8. Então, ele vai receber a mais R$18,18. Para a gente entender melhor esse exercício, eu vou pegar o mesmo valor, por enquanto, de salário. Não, tem que mudar. Nós vamos mudar o salário. Vamos mudar o salário. O salário vai ser 3.380. 3.380. Vamos lá, só vou mudar o salário e vocês vão fazer, vocês vão ter que calcular o valor de cada hora normal também, para ver se vocês lembram que nós fizemos no último exercício. O Lucas é dessa turma? Lucas, boa noite. Boa noite, professora, tudo bem? Tudo. Quem está falando? É o Lucas. Então, você é dessa turma, Lucas? Sim. É que faz tempo que você não entra, né? Isso, é que eu estava com uns problemas aí de conexão, aí eu não estava conseguindo entrar. Mas eu estava acompanhando depois ao pós-aula, tá? Tá ok, então. Só que hoje a gente está falando de cálculo trabalhista. Então, vê se você consegue acompanhar, que nós já fizemos algum exercício. Bom, então, vamos ver se você consegue. Por exemplo, agora, para vocês, eu só mudei o salário, gente. Vai, 3.380. Para vocês calcularem o valor de cada hora normal, vocês vão ter que pegar 3.380, dividir por divisor salarial, que vai dar 220. Vamos fazer esse cálculo juntos, porque para vocês não confundirem. Então, todo mundo... Quanto que deu? 15,36. 15,36. Então, você já tem o valor aqui de cada hora normal, porque esse exercício aqui está 11,36 é do anterior. Agora, o que vocês têm que fazer? Pegar esse valor de 15,36, vocês vão multiplicar 20%, que é o adicional noturno, e ver quanto que dá. Então, vocês vão pegar 15,36, vê se você acompanha, viu, Lucas? Depois eu vou explicando aí para você. Então, vocês vão pegar 15,36 vezes quanto? 20%. Vai dar quanto? 3,7, é isso? Vamos lá. Qual o valor que vocês encontraram aí? É 3, o meu deu 3,72. 0,72. 0,72, é isso mesmo. Então, dá 3,07. Vamos colocar 3,07, o 2, porque a gente vai pegar o horário, a gente está vendo hora normal. Ele fez 8 horas noturna. Então, o que vocês vão fazer? Deu esse valor de 3, vocês vão pegar 3,07. Então, 3,07 vezes 8 horas que ele fez de adicional noturno. Deu quanto? R$ 24,56. Deu R$ 24,56. Então, o que muda, gente, quando a gente faz... Vocês viram que nós fizemos aquele exercício? Se eu mudar o valor, vocês têm que... a mesma fórmula utilizar
para ficar bem fixado como é que faz esse adicional noturno. Vou dar um outro exemplo de um outro salário que vai ser 2.965. Vamos ver se acompanha agora, Lucas. Primeira coisa que a gente tem que fazer é achar o valor de cada hora normal. Para a gente achar esse valor de aula normal, de hora normal, nós vamos pegar o salário dele, que é 2.965. Vamos fazer juntos esse aqui para o Lucas acompanhar. Então, você vai pegar 2.965, você vai dividir pelo divisor. Por 220. Por 220, exatamente. Que vai dar um valor... Dá 13 quanto? 47. 47. Agora, você vai precisar calcular os 20% em cima dessa hora normal. Então, você vai pegar 13... 20%. 20%, exatamente. Então, 13,47. Dá 2,69. Dá 2 quanto? 0,69. 69. Vocês acharam esse valor aqui do 20%. Ele trabalhou 8 horas. Para você calcular o adicional noturno, você vai pegar esse valor 2,69 vezes 8 horas. 8 trabalhadas. Dá 21,52. Tem gente que vai dar 21 ou 52, 55, depende da máquina aí. Então, para calcular adicional noturno, vocês têm que fazer todos esses passos. Geralmente, é sempre uma fórmula que utilizamos. Esse material aqui estará lá no AVA para vocês treinarem. Eu vou deixar já exercícios prontos e vocês vão treinando. Porque nós temos mais 2 aulas e eu vou dar muitos cálculos. Então, a gente tem que aprender mesmo, né? Então, tem que treinar. Bom, então, a Edna acompanhou, o Tiago, a Luziana, estão acompanhando? Sim. Sim, né? Deu o mesmo valor, né? Bom, partindo disso, aqui nós temos uma tabela de salário de contribuição. É uma tabela atualizada. Mudou. Olha só, começou no dia 1º de janeiro de 2020, foi até 29 de fevereiro de 2020, o salário de contribuição e as alíquotas. Só que no dia 1º de março mudou. Então, eu coloquei os dois para vocês perceberem que houve a mudança com a nova reforma trabalhista. Então, a tabela que vai prevalecer é essa aqui, 1/3 de 2020. Para quem ganha até 1.045, vai ser 7,5%. Quem ganha de 1.045 a 2.089, a líquida é 9%. Quem ganha de 2.000 até 3.000, vai ter 12%. E quem ganha de 3.000 a 6.000 vai ter 14%, né, de contribuição. O teto do salário de contribuição maior é 6.101,06. O salário família, ele também foi estabelecido de 1.425,56, quer dizer, até, né? Então, no caso aqui, o que nós vamos fazer? Eu estou mostrando que depois a gente vai usar essas tabelas. Essas tabelas, se eu pedir na prova, vai estar na prova essa tabela, tá? Não se preocupe, porque não dá para decorar tudo, não. Então, aqui é a base de cálculo, também a outra tabela, né? Para base de cálculos, tem a alíquota e do imposto de renda. Então, ali é de INSS, mas a gente fala de contribuição. E aqui é de imposto de renda, né? E a parcela por dependente é R$ 189,59. Mas por que eu estou falando isso? Porque nós vamos começar a compor uma folha de pagamento, né? Mas para isso, para vocês aprenderem como funciona,
Como que a gente calcula a contribuição previdenciária? Então, vamos supor, o salário da pessoa é 2.553. Vamos lá ver na tabela. 2.500, ele cai na alíquota o quê? Aqui, na primeira aqui, cairia 9%. 9%. Na nova, vou fazer na velha e na nova. Na nova, ele já cairia para 12%. Então, vocês perceberam que teve uma mudança grande? Na antiga, se você ganhasse até 3 mil, você pagaria de recolhimento do INSS 9%. Hoje, subiu o percentual, você vai pagar mais, 12%. Tá? Então, aqui no exemplo, eu peguei um exemplo, né, de 2.553, na antiga, para você achar a contribuição previdenciária, é só fazer o quê? O que vocês acham aqui? Você tem o valor de... Não entendi, perdão. Então, você tem o valor de 2.553. Subtrair. Você vai pegar o valor, ó, todo mundo fazendo, 2.533,41. Tá cobrando o quê? É 9%. Esse 9%, você vai ter que multiplicar, porque é a alíquota, para saber quanto que você vai pagar, quanto que você vai contribuir. Então, se você pegar esse valor, 2.553,41, multiplicar por 9%, vai ter um desconto de 229,81, que é o desconto que ele vai ter do INSS, que ele vai ter que pagar. Então, o desconto da Previdência seria esse valor. Agora, esse do INSS. Então, vamos colocar um outro valor. O salário da pessoa vamos fazer para a tabela nova, é 3 mil reais. Qual é a alíquota que a pessoa tem que fazer? Qual seria a alíquota? Na tabela nova, aqui de 1/3. Seria 12%. Então, vocês vão pegar 3 mil, multiplicar por 12%, por gentileza. Quanto que vai dar? 3 mil? 136 centavos. 3 mil vezes 12% dará quanto? 360. 360. Voltando aqui, por exemplo, então, o desconto na folha de pagamento, você vai pagar 360. Esse cálculo é simples do INSS, tá? Agora, vamos fazer outro para vocês. A pessoa ganha 4.500. Professora, deixa eu só dar uma... Volta ali naquele outro exercício, na outra parte. Aqui? Não. Não, do resultado. Aqui. Aqui. Eu estou fazendo esse mesmo cálculo, só que está dando um valor diferente. Acontece isso? É por causa da vírgula, Lucas. Ô, Lucas, Tá. coloca ali. 2, quanto que deu o seu? 2.553,41. Coloquei 2.533,41 vezes 9%. Deu 228,0069. Então, agora aproveita e experimenta fazer esse mesmo cálculo, só que em vez de 9, você coloca vezes 0,9. Vitor aprendeu, Vitor. Parabéns. Obrigado, Pro. Obrigado. Fiquei contente agora. É isso mesmo. Eu não sou de exatas, mas eu tô conseguindo pegar isso. Vamos ver se o vezes 0,9 Isso. deu a mesma coisa. A mesma coisa? Faz aí para vocês verem. Qual que é o valor seu? Fala aí, Lucas. O que você está fazendo? Peraí que eu apaguei. Ó, 2.533,53. Ah, mas é 53, não é 33. É 2.553,41, que está na tela ali, ó. Então deu certo, agora deu certo. Vezes eu vi agora. 0,9. Ah, Isso legal. mesmo. Agora deu certo. É que era o valor, né? Que às vezes...
Faça um outro aí igual. Agora o salário que eu falei aqui para vocês pegarem, o salário é 4, qual que eu falei? 4.500, né? 4.500, qual que é o valor da alíquota? 4.000 Na nova, né? Na nova, olha na nova. 14%, então. 14%. Então, aí vocês vão pegar 4.500 Vezes 630. 0,14 para dar valor exato. 630. 630. Ótimo, deu 630. Então, vocês já sabem como calcular a contribuição previdenciária do INSS. Essa aqui é bem simples. Agora, por exemplo, vamos calcular o DSR. O que é? Descanso semanal remunerado. Como é que funciona? Né? Tem o valor hora extra, 50%, tem o valor adicional noturno, que a gente já calculou, e total de variáveis. Bom, nesse caso aqui, nós já temos... eu não vou mostrar agora isso aqui, porque ele vai fazer parte lá da folha de pagamento, senão vocês não viram ainda. Deixa eu mostrar só do imposto de renda. Aqui, imposto de renda retido na fonte. É o mesmo salário, 2.553, vai ser menos o desconto da Previdência e menos o dependente. Então, o que a gente tem que fazer para achar imposto de renda? Ele ganha 2.553. Vamos lá na tabela do imposto de renda. 2.553, qual que é a alíquota? Porque aqui é outra tabela, gente. São duas tabelas que a gente vai trabalhar. 15%. 15%. Então, o que vocês vão fazer? Vão pegar esse valor, 2.553, vezes quanto? 15%. 15%. Então, 2.553,41 vezes 15%, que é a alíquota. Então, deu qual valor? 383. 383, tá. Esse é o valor descontado, né? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos pegar o salário dele, porque vai ser descontado. Então, se o salário dele é 2.000, vocês vão colocar 2.553,41 menos o quê? Menos esse valor que vocês acharam, 383. Então, Menos. Pega ali, 2.553, 2.553,41, menos o valor que deu de imposto. Que deu de imposto. Qual que deu de imposto? 383,0,1. Perdão, 383,1 centavos. Quanto que fica? Agora faz o cálculo para ver quanto que vai ficar o cálculo dele. Imposto de renda. 2.170,40 centavos. Então, vocês percebem que lá na Previdência tem a alíquota, né? A pessoa, ela vai contribuir, vai ser desconto. No imposto de renda também vai ter um valor, que é esse valor. Então, o salário dele, ele ganha 2.553, só que com os 14% que nós fizemos a conta aqui, ele vai ter um salário, em vez de ganhar 2.553, vai ter 2.170. Então, o imposto de renda retido na fonte será 2.170,41, tá? Bom, aí, como é que funciona quando você vai montar uma folha de pagamento? Isso aqui é importante, gente. Vou explicar essa tabelinha aqui, que é o começo da montagem de folha de pagamento. Todas as empresas, elas têm um código aqui do lado, né? Cada empresa tem uma. Aqui eu coloquei numa empresa, a empresa que eu trabalho, coloquei aqui 110, 112. Então, como é que a gente monta essa folha de pagamento? Então, seria interessante vocês, no caderno mesmo, para vocês não esquecerem, porque eu vou dar vários exemplos. Montem essa planilha. Peraí, vou pegar um Então, você vai dividir 1, 2, 3, 4, 5, em 5 partes. Na parte de códigos, né?
Não, para dividir, você vai colocar código, descrição, referência, vencimento e desconto. Porque nós vamos montar isso. É a mesma coisa de Excel. É que nem é o Excel, né? Só que como a gente está fazendo manual, então eu estou pedindo para vocês colocarem no caderno, né? Porque você aprende mais, né? Quando você coloca no caderno. Ah, já fiz, professora. Quais são as partes, Pro? Essas que estão aí? Código, descrição, referência, vencimento e desconto. Código. Mas vocês têm que escrever salário mensal, porque eu vou mudando. Salário mensal, horas extras, adicional noturno, tudo isso que a gente vai trabalhar agora. É para colocar, então, esses ou esses que estão aqui no exemplo? Não, coloca só assim, a descrição. A referência, nós vamos fazer um exemplo, depois vocês vão fazer outros. Então é só para colocar código, descrição, referência, vencimento e desconto? Não, mas aí vocês vão descrever aqui salário mensal, horas extras, só para não se perder. Tá, entendi. Vamos lá. Edna está acompanhando, Edna? Salário mensal. Reflexo DSR. Desconto, falta e atraso. A Luciana também está acompanhando, Luciana? Sim, professora. Ótimo. Está fazendo a planilha, né? Sim. A parte do salário lá embaixo no valor líquido coloca também? Também, coloque a base de INSS, tem a base também do fundo, né? Também coloca do fundo de garantia, que a gente vai calcular, e a base de imposto de renda. Coloca do jeito que está aí, que a gente vai montar. Isso aqui é só um pedaço da folha de pagamento, porque ela tem muito mais coisa, tá? Eu vou por partes, assim, para vocês pegarem bem. Nós vamos primeiro fazer um exemplo, né? Terminaram? Peraí, Pro. Sim. Eu, pelo menos. Você vê a Luziana e a Edna também, se a Edna conseguiu terminar. Tô terminando ainda. Tá. Os valores tem que colocar, né? É lógico. Não, primeiro nós vamos fazer, antes de colocar os valores, para vocês entenderem o processo. Não é para copiar os valores, nós vamos fazer juntos. Ah, beleza, então. Tá? Então, todo mundo está pronto? Sim. Preparados psicologicamente? Preparado. Então, vamos lá. Uma folha de pagamento, lógico que a gente faria no Excel, mas aqui a gente vai fazer manual para entender o processo, né? Então, a gente colocou, tem o salário mensal.
ele ganha 2.500 e ele trabalhou a referência 30 dias, que é a quantidade de horas, né, que ele trabalhou. As horas extra, ele fez 10. E o adicional noturno foi 8 horas. Então, o que nós vamos fazer? Vocês vão calcular, aqui já está pronto, mas só para vocês entenderem. Então, o salário dele, a primeira coisa, o que a gente tem que fazer? Colocar o salário dele. O salário. Como que vocês vão fazer o cálculo para saber quanto que ele ganha por hora? Dividir o salário dele por 220 horas. Vamos lá, quanto que dá o valor? Ai, calma aí, professora. Pode usar esse mesmo exemplo, né? 2.500. Pode, usa esse mesmo exemplo que depois eu vou mudar. Dividido por 220 horas, é isso? Nossa. O Pro, Oi. esse 30 na referência é o mês? É isso? É um mês. Então, por exemplo, você quer saber... se você quer saber quanto que ele ganha por hora, o que você tem que fazer? Dividir o quê? Por hora. Por hora, né? Então você tem que pegar o 2.500, vai dividir por 220 horas. E é o 220 horas semanal. Semanal. Então, ele ganha por hora... Quanto que ele ganha por hora? Calma aí, que travou aqui. Calma aí, professor. 2.500. 22 reais. Peraí, 20. 11,36. Que isso, mano? Peraí. O valor é 2.500 ainda, certo? Então tá. 2.500 dividido por 220. 11,36. Ok. 11,36, certo. Tá. Como que você calcularia as horas extra adicional dele? 11,36 vezes 8 horas. 8 horas adicionais. 11,36 vezes 50% vezes 8, não é? Vezes 8, exatamente. Peraí, qual que você falou esse aí que você tá? Vezes 8. Já me perdi. Você vê como que é fácil a gente se perder na... Nossa, demais. Vamos lá. Então, são 11,86, é isso? 36. 11, você falou 36, 11,80. Não, 80 não, 30. 36. É 36? 11, 36 vezes Vocês dividiram 8 2.500. 2.500, vocês dividiram por quê? Por horas semanais, ou mensal, que é 220. Então, nós encontramos o quê? O valor que ele ganha por dia, que dá o quê? 11. Peraí. Perdidaço. Dividido por 220 horas. Dá 11,36. Aí eu pego esse 11,36, multiplico, faço vezes 8. Então, mas deixa eu explicar uma coisa. Primeira coisa, para a gente encontrar quanto que ele ganha por dia, qual o cálculo que vocês têm que fazer? Porque não está dando um valor diferente aí. Salário. O salário dele... 168? Dividido por Não. Nós temos que fazer primeiro dividido por 30 para achar quanto que ele ganha por dia. Ele ganha por dia? 83,33. Exatamente, é isso aí, Thiago. Quando você vai achar o salário por dia, é a mesma coisa, você pega o seu salário, você vai dividir por 30 dias. Então, vai dar o valor que você ganha por dia. Você dividiu por 30. 83,33 dividido por horas, que é 220 horas, certo? Não, por enquanto, vamos ali. Vamos acompanhar ali primeiro.
Você dividiu, você achou 83, né? Agora, ele fez 10 horas de hora extra. Como que a gente calcula hora extra? Como vocês calcularam no outro exercício? Como que a gente calcula? Multiplicar o que ele ganha por dia pelo 50%. Hora. É isso? É o da hora, não é? Eu acho. As horas extras, 10 horas que ele fez. Então eu pego 83 e 33 vezes 10. Dá 833,30 centavos. Então, mas espera aí. Como que calcula? Vou mostrar aqui novamente a hora extra. Como vocês vão calcular a hora extra? Só para lembrar. Calcular a hora extra. Como que a gente calcula? A gente pega 2.500 dividido por 220. Isso aqui é a hora extra. Tá? Normal. Agora, você vai achar 50%. Com 50%, como que a gente faz? Vai pegar a hora normal, multiplicar por 50. Então, você vê como é complexo? Quando você está vendo o exercício sozinho, é uma coisa. Você vai na planilha, já muda. Então, vamos lá voltar na planilha. Ficou claro aqui nesse exemplo? Deu. Então, agora nós vamos voltar aqui nessa planilha. Como que a gente vai achar as horas extras dele? Primeiro que a gente tem que fazer, achar hora normal, depois a gente vai achar quanto... A hora normal vocês já acharam, né? Que é 83,33. Agora, como que vocês vão encontrar a hora extra? Que cálculo vocês vão fazer? 41,66. Como que você chegou nesse número, ó? Eu peguei 83,33 vezes 50%. Então, você pegou 83,36, né? Vezes? 41,6, é isso mesmo. Cheguei também. 41,66. 66. Tá. Bom, então aqui, ótimo. Bom, então ele ganha 41,06. Bom, e o adicional noturno? Como é que a gente calcula? Adicional noturno, peraí, vamos lá. Vamos ver se vocês lembram. Vamos aqui, adicional noturno, como é que calcula? Eu pego o valor da hora normal vezes 20%. Vai dar o valor e depois multiplicar por 8. No caso, por 8, porque é o valor que por 8, que é o número que está aqui, ó, 8. Exatamente. Então, é 83,33 vezes 20%. 20%. Dá 16,66. Tá. Como que a gente desconta, por exemplo, DSR, né? Vocês sabem o que é desconto semanal remunerado, né? Como é que a gente faz o cálculo para saber quanto que vai ser descontado da pessoa? Por exemplo, desconto semanal, o que é? Se vocês pegarem um calendário, vocês vão contar quantos dias úteis tem e quantos DSR a empresa paga. Domingo, feriado, né? Então, como é que você vai calcular esse valor? Então, como que funciona? Primeira coisa para calcular o DSR, vocês vão pegar um calendário e ver, por exemplo, quantos dias úteis tem e quantos dias, quantos domingos e se tem um feriado. Se o feriado cair durante esse mês, então, por exemplo, geralmente a gente tem 4 dias, né, de domingo. Se for feriado, são mais um dia, são 5 dias, tá? Para descontar, para calcular o DSR. Se a pessoa, vou colocar uma pergunta aqui, se a pessoa faltou nesse dia e a falta foi injustificada, ela tem 4 ou 5 dias de DSR? Ela tem, na verdade, ela vai ter, se for
Na semana ela vai ter só 2 descontos. São 2 DSR. Não, mas Se for mas no eu mês, digo assim, gente, mas assim, o DSR, ele tem, se ele, domingo, a empresa paga. Então, você já tem 4 dias. Se você tiver um feriado, a empresa vai pagar 5 dias. Agora, a pergunta que eu fiz é se ele faltar na semana e não justificou, ele continua, ele vai receber sobre esses 5 dias ou não? não, ele vai receber 3 dias. Não, receberia 4, né? Porque são 5 dias, receberia 4. Por quê? A empresa, quando ela desconta se você faltar e não justificar. Então, você não vai receber, né, o DSR. Agora, se você justificar, você receberia 5 dias. Sempre quando a gente vai calcular o DSR, a gente tem que olhar no calendário, porque cada mês, de fevereiro é 28 dias, tem maio é 31 dias, tem mês que é 30 dias. Então, geralmente, os domingos são 4 semanas que a gente tem por mês, mas tem mês que a gente tem 5 semanas, então você ganharia mais. Se você tiver 2 feriados no mês, você ganharia quantos dias você ganharia mais? Você 2 já tem dias. mais 2 dias, tá? Então, dependendo do feriado, vamos supor, o que o governador Dória fez, ele antecipou os feriados. Então, nesse mês de maio, nós tivemos quantos feriados? 3. 1, 2, 3, exatamente. E teve um que foi facultativo, né? Então, fora os domingos que a gente já tem direito, a gente vai receber 4 mais 3 feriados. Então, percebe que cada mês esses cálculos, eles são complexos no sentido de você ficar atento de quantos dias tem na semana, quantos feriados terão e quantos domingos. Só que como dessa vez antecipou, os funcionários, quem trabalha com CLT, vai ganhar de DSR mais dias, vai ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Em vez de ganhar 4, vai ganhar mais 3 feriados. Então, vai ser o quê? 5, 6, 7 feriados. Quer dizer, você vai ganhar em cima de 7 dias. Então, para a empresa, não é bom que você antecipe os feriados em função desse problema, porque impacta na folha de pagamento, que era uma coisa que não está previsto. Dentro da rotina trabalhista, a gente faz um planejamento, começa em setembro. Quanto é que nós vamos gastar com a folha de pagamento durante o ano? Então, mês a mês, é feito cálculos. Então, eu tenho 2.000 funcionários, a minha folha de pagamento vai ser isso, isso e isso, né? Só que aí tem que ver os descontos, tem que ver, tem imposto de renda, tem a previdência, tem as faltas que são descontadas, né? Tem uma tabelinha aqui que eu queria mostrar para vocês, que se o funcionário, por exemplo, cálculo de férias, né? Se ele faltar de 0 a 5 faltas, ele terá 30 dias de férias, normal. Se ele faltar de 6 a 14 faltas, ele terá 24 dias de férias. Se ele tiver de 15 a 23 falta, ele vai ter só 18 dias de férias. Se ele tiver 24 a 32 dias de férias, ele vai ter só 12 dias. Se ele tiver 33 dias de falta, ele perde o direito a férias. Lógico que ele é mandado embora, né? Então, existe dentro do RH tabelas, como tem tabela do Fundo de Garantia, tabela da Previdência, tabela de cálculos de férias, tudo é tabela, gente. Mas não precisa se preocupar que tudo, você não precisa decorar, você só precisa saber que existe, né? Então, quando a empresa ela calcula e as pessoas faltam, mas faltam injustificadas, né? Então, ela perde o direito a férias. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, que as empresas hoje estão de olho quantos dias você falta no mês. Então, vai computando, vamos supor, o Lucas faltou, durante o mês, ele faltou 10 dias.
pô, já é um sinal que eu não sei se eu vou ficar com ele. Por que ele está faltando tanto? Pode ser N problemas, mas a empresa não quer saber que problemas que você tem. Ela quer saber que você tem que estar lá cumprindo as suas obrigações. Então, a empresa, ela mapeia, mesmo que seja problema de saúde, talvez ela mude agora com a Covid, mas ela não tem interesse, não. Ela quer que você esteja lá saudável, trabalhando, porque um dia menos trabalhado é um dia que a empresa, ela gasta, né? Com você que ela tem que repor, colocar outra pessoa no seu trabalho, e seu trabalho não rende. Então, antes de faltar na empresa, a gente tem que pensar 2 vezes. Só se a gente estiver muito, muito mal, né? Aí não tem jeito. Mas tem pessoas que faltam por qualquer coisa, né? Então, aqui, ele não é muito bem visto, principalmente nesse cálculo aqui de férias, né? As empresas olham quantos dias, né, ele faltou. Inclusive, nós temos uma tabela também de cálculo de férias, que vai até 90 dias, né? Então, tempo de serviço. Geralmente, se você tem 1 ano, você tem 30 dias. Mas se você tiver 2 anos, você vai receber por 36 dias. E assim vai. Você tem 9 anos, você vai receber por 57 dias a mais. Então, eles falam que é proporcional ao tempo de trabalho que você está na organização. E tem gente que não sabe disso. Lógico, se você tiver 20 anos, você vai receber 90. Mas se você tiver 30 anos, não, vai receber 90, não recebe. É o limite que é estabelecido na legislação trabalhista quanto você deve ganhar, né? Agora, tem um outro detalhe aqui que é super importante, né? Por exemplo, um empregado com 2 anos de empresa e um salário igual a R$ 12 por hora, que realizou nos últimos 12 meses um total de 320 horas extra, sendo 260 horas remunerada a 50%, de segunda a sexta, e o restante a 60%, percentual ajustado, na convenção coletiva. Tem empresa que trabalha com a convenção coletiva, né? E aí já muda algumas coisas. Se a gente fizer a pergunta aqui, quantos dias e qual é o valor desse aviso prévio dele? Né? Porque a gente trabalhou semana passada, mas eu não sei se vocês vão, até para acompanhar o raciocínio, né? Então, aqui, então guardem assim, 12 horas, ele recebe R$ 12 por hora. Nos últimos 12 meses, um total de 320 horas extra. Olha, ele fez bastante hora extra. Sendo 260 horas remuneradas a 50%. E de segunda a sexta, o restante foi 60% do percentual. Se a gente olhar aqui o cálculo, vamos lá. Utilize esse raciocínio aqui. 12 vezes 200, para você descobrir qual que é o salário mensal dele. Então, aqui, em vez de dividir, faça os cálculos, gente. Ele ganha R$ 12 por hora. Calma aí, professora. Sumiu a tela. Tá. Então, R$ 12. Se ele trabalha 220. Ô, Pro, Oi. você tá na onde aqui? Você tá naquela tabela ainda? Não, o seu não mudou ainda? Não, eu mudei aqui. Mudei. Vê se está no salário mensal, valor por dia, vê se está aí. Não, é que eu havia ido no banheiro, aí eu tô aqui na tabela de código de inscrição, referência, vencimento e desconto. Você mudou, passou algum outro valor depois? Eu mudei aqui, depois a gente volta nessa. Eu mudei para aqui, ó, salário mensal. Vê se está aparecendo para você. Salário mensal, sim. valor 12 por por dia. hora, 220. Então, por exemplo, eu tinha dado naqueles outros exemplos, primeiro o valor mensal que ele recebia. Agora eu dei o valor por hora, eu inverti. Então, o cálculo muda também. O outro a gente dividia. Nesse, você vai pegar quanto, se ele ganha R$ 12 por hora, quanto que ele ganha, qual que é o salário dele mensal? Então, qual que é o cálculo que é feito? 12 por hora vezes 220. Que aí você vai achar o valor mensal dele. Então, vamos acompanhar. Exatamente. Então, todo mundo, o raciocínio, 2.640. Valor por dia. Como que você calcula por dia? Você vai dividir aí por Pega quanto? o salário por 30 dias, que no caso um mês. Vai dar quanto? Vai dar 88.
Número de dias de aviso prévio que ele tem. Ele tem 33 dias mais 3 dias no segundo ano. Então, vai dar 36 dias. Aqui eu já dei um caso pronto para vocês fazerem. 36 dias. O aviso, como que a gente calcula o aviso? Nós vamos pegar o valor por dia, multiplicar, conforme aquela tabela que eu mostrei, por 36 dias, que vai dar um valor. Faça o cálculo, por favor. R$88. Não, calma. Ai, buguei. É Peraí. aviso prévio, né? É aviso, é. Vezes Então, você vai pegar o valor por dia, 3.168. 3.168. Só que agora ele tem uma média de hora extra de 50%, né? Que é 260 horas. Então, o que a gente vai... Para a gente calcular essa média de hora, que a gente vai pegar 260... Nós vamos dividir por 12, porque são 12 meses que a gente está calculando. O ano. E vai dar o quê? R$21,66 horas Semanais. mensais. Mensais, isso. Mensais. O salário hora, com 50%, o que a gente tem que fazer? Se é 50%, a gente sempre calcula 1,50, que dá o valor exato. Então, nós vamos pegar, se ele tem 12... Deu 18. Vamos pegar 12 vezes 1,50, que é 50%, Deu 18. vai dar 18. Só que a gente não tem que calcular a média, né, que seria 50%, a gente tem que pegar o valor que nós calculamos da média, a hora extra, que deu 21,66. Dá 389,88. Exatamente. Aí o salário hora com 50% dá 389,88. Gente, esse cálculo ele é o mais complexo, viu? Porque você viu quantas etapas tem para calcular? Sim. Então, esse aqui não é fácil, a gente tem que fazer muito exercício para poder aprender. A Luziana está acompanhando, Luziana e a Edna? Como Eu elas acho estão que a falando? Edna tem microfone. Ah, Sim, porque professor. tava... Tá. E o Tiago também, Tiago? Tô. Tá, ótimo. Vamos lá, então vocês pararam no 389,88. Sim. A média hora extra de 60%, o que a gente vai fazer? Que são 5 horas mensais aqui no caso, porque o caso dele é complexo aqui. Então, a gente vai pegar esses 60 horas e vai dividir por 12. Dá 5. 5 horas. Tá, deu 5 horas mensais para chegar nesse horário, nesse número. O salário hora com 60%, então a gente vai finalizar aqui. Se ele ganha R$12 por hora, vezes 1,60, porque ele fez também, se você olhar aqui o caso, ele fez também uma média de 60 horas, né? Então, por isso que esse cálculo está mais complexo. Então, nós vamos pegar as 12 horas, vezes 1,60, porque ele fez 60% de horas extra, e vai dar um valor. Vamos acompanhando esse raciocínio aí. R$19,20. 19,20. Ele não fez 5 horas mensais ali? Sim. Então, tem que multiplicar por 5, que é a média, né, de 50%, que vai dar um valor. 96. Nossa, que reviravolta. Então, isso tudo para achar o valor do aviso prévio. Olha como é difícil para calcular o aviso prévio. Porque ele tem, se você olhar o caso aqui, ó, qual que é o caso dele?
Vou até separar aqui. Um empregado com 2 anos e um salário igual a R$ 12 por hora, ele realizou, nos últimos 12 meses, um total de, então vamos lá, 320 horas extra, sendo, como pôs aqui, ó, sendo 260 horas remuneradas ó, a 50%. Esse aqui, porque ele é complexo, porque ele tem esse diferencial. E o restante, ó, 60% ajustado na convenção coletiva. Então, aqui é um exercício que ele pede quantos dias e qual é o valor desse aviso prévio. Então, a gente, para chegar ali, ó, quantos dias, nós tivemos que fazer todos esses cálculos. Por isso que é um exercício de raciocínio. E aqui, ó, do aviso, e a gente tem que calcular o aviso prévio dele. E aí, nós viemos nesse cálculo aqui, ó, tá? Pronto, assim, é um cálculo que tem que pensar que você não pode esquecer nada. O que nós fizemos aqui? Primeiro, vamos acompanhar o raciocínio. Salário mensal. Se ele ganha 12 por hora, nós temos que saber quanto que ele ganha mensal. Para fazer essa conta, é multiplicar por 220. Dá 2.640. Aí você tem que encontrar o valor por dia. Por dia, você tem que pegar o salário dele e dividir por 30. Vai dar 88. Número de dias de aviso prévio, ele fez 33 dias no primeiro ano, mais 3 dias no segundo ano, que dá 36 dias. Tem aquela tabela que tem que olhar. O aviso prévio, ele teve 88, ele não teve aqui número de dias de aviso, 36. Então, vai multiplicar, vai dar 3.168, porque o salário dele era 2.640. Com aviso, ele vai ganhar mais. Média de hora extra. Primeiro, nós temos que calcular os 50% em cima de 260 horas. Por isso que a gente pega 260 horas dividido por 12 meses, vai dar 21,66 horas mensais. Aí nós temos que calcular o salário hora de 50%, a gente calculou hora, dá 18, né? Vamos multiplicar pela média, que vai dar 389. Aí nós vamos para média hora extra de 60%, porque a hora dele é complexa, porque ele fez uma parte 50 e uma parte 60. Então, tem que descobrir quantas horas ele fez mensal, essas 60 horas. Para você descobrir isso, você tem que dividir por 12 meses, ele fez 60 horas, então ele vai ter 5 horas mensais. A partir de agora, você tem que descobrir o salário hora com 60%. Para descobrir, você tem que pegar o quê? Voltar quanto ele ganha por hora, multiplicar por 60%, que vai dar 19,20, vezes as 5 horas, média de 50, que vai dar 96. Então, o valor total do aviso prévio é 3.168, mais, você vai pegar o quê? Salário de 50%, mais o de 60%. Então, o salário que ele vai receber vai ser 3.653,88. Então, se você olhar, claro que se você não vê essa fórmula aí, você conseguiria fazer esse exercício novamente? Não. Não, né? Não. Não, eu ia me confundir na primeira fase. Agora, quem for escolher essa área para trabalhar, não se preocupe, porque a gente faz tudo pelo Excel. Pelo Excel já tem uma fórmula nas organizações, mas antigamente era feito manualmente. Então, esse era o trabalho e dava muitos erros. Por que dava muitos erros? Porque são tantos cálculos, são tão detalhados, que às vezes o profissional valores, né? ganhava mais, ou poderia ganhar menos. Quando ganha mais, o pessoal ficava quieto. Quando ganhava menos, ia reclamar. Então, por isso que foi informatizado essa área, para que não ocorresse erros. Agora, pode acontecer erros? Pode, se você colocar as horas erradas, porque você vai alimentar o sistema. O sistema é alimentado. Existe essa tabela aqui, ó, de aviso. Qual que é a tabela, para vocês lembrarem? Que é aviso proporcional. Você tem que saber essa tabela. Essa tabela está no sistema. Então a pessoa tem 13 anos. Então, quanto que vai ser o aviso prévio proporcional? Qual o número de dias? Tem 13 anos. 89.
69. 69. É. Se ele tiver 18, 84. 84. E aí, gente, aqui vai mudar tudo nesses cálculos, percebe? Por isso que é muito, para calcular o aviso, é que as pessoas acham mais difícil. Quando nós calculamos as horas extras, horas noturnas, horas de insalubridade e periculosidade, que você já sabe, que entraria também, porque tem cargo que entra. Só que são tantos cálculos que, para o aprendizado, tem que trabalhar na área e tem que treinar, para vocês lembrarem. Porque eu vou ter que fazer uma revisão, por exemplo, o Lucas pegou agora, mas ele não pegou como calcula a periculosidade. Se eu perguntar agora, Vitor, você lembra como que calcula? Qual o cálculo? A periculosidade? Quem Nossa, que lembra? Eu lembro que é 30%, sempre. Periculosidade. Insalubridade. Insalubridade é 10, 20, 40%. Que é o mínimo, médio e o máximo. Tá. E como calcular? Quem lembra? Será que a Edna lembra? Nossa. Peraí, professora, que eu acho que eu lembro sim. É Tem o que pegar salário dividido por hora 220 e depois multiplica pelo 30% da periculosidade. Então, vamos lá. Vamos ver se vocês conseguem calcular. Vamos colocar um salário 937. Vocês vão calcular. Vocês vão calcular o adicional de 20%, o grau de insalubridade. Como que é feita essa conta? Quanto que ele vai receber? Qual é o salário? Qual é o valor? O salário 937. O adicional de salubridade é 20%. Qual a conta que a gente faz? Tipo de conta que é? R$937 vezes 20%, é isso? É isso mesmo, Tiago. Deu 187,4. É uma calabresa com calabresa. Esse aqui é a insalubridade. Faça um outro. 1.320 vezes 20% também. Ai, moça, a Emília você pode mudar para 2 em vez de 3? Deu 264. E aí tem uma de morango. Quem está com o microfone aberto, gente? Fecha um pouquinho, senão não dá para ouvir. Alguém tá pedindo pizza. Aqui não tem ninguém em casa, sou eu. Quem será que está pedindo, então? Eu tô sozinha. Era eu. Não. Quem que está pedindo pizza? Desculpa. Ô, Lucas, você não está prestando atenção, Lucas. Tô Você está com fome, né? Você não fez o cálculo de insalubridade. Como que faz o cálculo de insalubridade? Eu peguei esse valor de 1.320 e dividi por... 1.320 eu dividi por 60... Peraí, calma aí, que eu fiz aqui. Não dividi, não. Vezes 20%, deu 264. E o meu deu isso também. E como que a gente calcula, por exemplo, a insalubridade? Por exemplo, o salário, coloca aí, a insalubridade não, periculosidade, é 2.132. 2.132 vezes 30%, porque nunca vai passar disso, certo? Ah, o Lucas lembrou, exatamente, Lucas, é isso mesmo, parabéns. Viu? Eu posso estar ausente, mas eu tô no caminho, viu? Tô vendo, viu, Lucas? Vezes 30%, das 63 mil? Eita. Não, 600... Peraí. 630... Eita, fechei, calma aí. Qual que é o valor? 2.132 vezes 30%, sai quanto?
639,60. 60. Quanto é que o colaborador vai receber? Qual outro cálculo que é feito? Aqui você calculou o valor do adicional. E quanto ficará o salário dele? Naquele exemplo? Nesse exemplo aí, que é de periculosidades. Se você calculou 2.132 vezes 30%, deu 639 e o quê? Quantos centavos? Deu 639,60 centavos. Tem máquinas aí que está dando... Todo mundo deu 60 centavos ou deu um valor diferente? Meu Deus, 60. Deu isso mesmo. Deu 60. Tá. Agora, qual o cálculo que vocês vão fazer para saber quanto que ele vai ganhar? Qual o salário dele? O valor de periculosidade mais o valor do salário base. Deu 2.771,60. Tá. Então, tudo bem. Isso aqui vocês já Entendeu? lembram, entendeu? Tá. Agora vamos voltar. Isso aqui era só para lembrar se vocês sabiam. Como é que calcula horas extra? Vocês fizeram agora, mas nem vou mostrar. Vamos ver se vocês conseguem lembrar. Como calcular... O valor da hora vezes 50% vezes a quantidade de horas que fez no mês. Então, aí você está... Todo mundo acompanhou? Sim, professora. São, por exemplo, o valor que ele ganha por dia, né? Ou por hora, vezes 50%, que é 1,50, que dá o valor. Aí a gente pega esse valor, divide pelo valor que ele recebe por dia. Multiplica, então, na verdade. Vamos fazer aqui, ó. Eu vou dar um texto aqui. O salário do trabalhador, anotem, 1.969. Ele ganha 1.969 mensais. Ele tem uma jornada de 44 horas, que seriam 220 horas mensais. Qual o salário? Vocês vão calcular o salário por hora. Quanto que ele ganha por hora? 1.969 dividido por 220. Deu quanto? 8,95. Deu 8,95. Tá. Todo mundo chegou nesse valor? 8,95, sim. Tá. Agora, vocês vão calcular, ele fez 50% de hora extra. Como que você faria nesse caso? Esse se você, valor... Por exemplo, se ele ganha, por exemplo, deu 8,95. Ó, por exemplo, ele deu 8,95, não deu? Sim. Quantas horas no mês? Peraí, vamos ver. Hora primeiro. Então, o salário por hora dele, você vai ter que achar. Então, se ele ganha por hora 8,95, você vai ter que achar o valor de 50%. Qual que é o cálculo que a gente faria aqui? 8,95 vezes quanto? 50%. 50%. Ou 1,5. Quanto que daria? Que vai dar o valor dele? Hora extra com 50%? Calma aí. A hora... deu 4,47. Não, você vai fazer, primeiro, ele não ganha o salário por hora 8,95. Quando você vai fazer o cálculo de 50%, a gente multiplica 1,50, que vai dar o valor certo, vai dar um outro valor. Tá, perdão. Deu 13,42. 42, parabéns, isso aqui está correto. Deu 13,42. Agora, acréscimo do salário, né, de horas extra trabalhada, né? Então, ele tem 13. Ele trabalhou 8 horas a mais de hora extra. Qual o cálculo que é feito? Você já achou? O que vocês acharam? A hora extra por hora, a hora extra com 50%. Agora vocês vão multiplicar o quê? Ele trabalhou 8 horas. Vezes 60%. Esse 13,42. Vezes 8.
vezes 8, dá quanto? 107,4. Tá, 107,4. Então, ele vai receber quanto? O salário dele é 1.969. Quanto que ele vai receber o bruto? 2.076,40 centavos. Chegou! Legal. Todo mundo chegou nesse número? A Luziana, a Edna, Tiago, Lucas, Vitor. Eu me perdi aí no final. Você Eu perdeu. também. Vamos lá, voltar. No 107. Onde você parou, Luziana? Eu No parei no 107. Que é o 13 vezes 8 horas. Então, você parou no 107. Agora, você tem que saber o quê? Se o salário dele é 1.969, nós fizemos todos esses cálculos, quanto que ele vai receber de salário bruto? Então, você vai o quê? Somar, né? O salário dele é 1.969, mais quanto? Você não achou o acréscimo lá? Seria o quê? 107,40. Sim. Então, soma, quanto que dá? 2.825,32? 800 não, tem alguma coisa errada. 2.764. Eu acho que eu dei hora extra a mais, peraí. Não, Tudo extra mais. porque, ó, faz os cálculos aí, 1.969 mais 107,40. Ai, 40, tá. 107,40. Vai dar 66,40. Quanto, Luciana? 2.764 é 76,40. Exatamente, não era 2.800, então, porque tem que somar, para saber o valor bruto, é somar o 1.969 mais o 107,36, que é o acréscimo no salário dele de horas extras. Ah, professora, mas é que eu quis dar um pouquinho de hora extra, tadinho, ninguém ia precisar. Todo mundo quer ganhar mais, né? Ai, eu tô quase não. Eu tô entrando 1 hora mais cedo, fazendo quase meia hora de almoço e saindo um pouco mais tarde. Então você está ganhando, né? Que bom, né? Você está fazendo seus cálculos lá? Você está sabendo fazer? Um pouquinho, mas às vezes eu me perco. Mas é bom você já ir praticando, né? Agora, eu estou imaginando, porque eu vou complicar esses cálculos na semana que vem, as pessoas que não participaram vão ficar perdidas, não concorda? Ai, nossa, misericórdia. Se eu que tô aqui todo dia, eu me perco. Então, porque precisa de treino, né? Bom, aí, gente, em cima disso, por exemplo, se a hora dele fosse 100%, como que você faria isso? Para O valor calcular, da hora vezes 2. para calcular a hora extra com acréscimo de 100%, né, que é o domingo, o feriado, é preciso multiplicar o valor do salário por 2, né? No caso, o trabalhador acima. Então, por exemplo, hora extra 100%, o salário por hora tem que achar, e o valor da hora não muda. O que vai mudar? Só vai mudar o percentual, né? Então, a gente tem que saber fazer esse percentual. Aqui a gente fez com 50, mas fazendo por 100, é só mudar por 100, né, o cálculo. Mas eu vou fazer o seguinte com vocês agora. Quero ver se vocês conseguem fazer, vou dar um número no exercício aí que nós fizemos agora, eu só vou mudar para ver se vocês aprenderam mesmo, né? Então, o valor, deixa eu ver, o valor foi 1.900, né? Eu vou dar um valor de 2.580. Vocês vão calcular, a jornada dele é a mesma coisa, 44 horas, 220 horas por mês. Vocês vão calcular primeiro, eu quero que vocês calculam o salário por hora. Depois tem o salário, vocês vão calcular por hora. Como que calcula? Faça aí, 2.580.
Qual o cálculo que tem que fazer? Vamos ver se vocês lembram. Dividido por 2.000. 220. 2.580. Vocês vão Dividido calcular Dividido por 220. 220. Ótimo. deu 11,72. 11,72. 11,72. Então, isso aí vocês ficaram... Tá bem... Agora, vocês vão calcular 50%. Como que vocês vão calcular? Vocês vão pegar hora extra 50%. Vocês já encontraram o 11,72, que é o valor por hora. E vocês vão calcular por 50%. Então, vão o quê? Multiplicar por 1,50, que vai dar quanto? 17,59. 17,59. Tá todo mundo acompanhando? 17,59, ok. Ele fez 15 horas de hora extra. 15 horas. Então, como que vai ser feito o cálculo? 15 vezes quanto? 15 vezes 17,52. 59, não é? É Oh, 59. 59, perdão. É Dá 17,59. 273,85. 203? Não é? 263,85. Todo mundo acompanhou? O meu só deu diferença de 1 centavo, mas acho que Não tem problema. é, né? A pergunta é, qual o salário bruto dele? 263,83 mais 2.580. Quanto que deu o Que valor? dá 2.843,85 centavos. Seria com a hora 2.000 extra. quanto? 2.843,85. Todo mundo acompanhou? Deu isso mesmo? Sim. Sim, pro... Sim, né? Tá. Bom, então, pessoal, é muitos cálculos e eu estou pensando em montar alguma coisa prática para que vocês possam estar fazendo, porque acabo esquecendo com tantos cálculos que tem, ainda eu preciso depois dar mais outros cálculos. Então, uma rescisão, eu queria só comentar com vocês como funciona a rescisão de contrato de trabalho, né? É a formalização do fim do vínculo empregatício, ou seja, aponta o término da relação de trabalho por vontade do empregado ou do empregador. Então, existem muitas causas e classificações para a rescisão de contrato de trabalho e relacionamos as mais praticadas no mercado, além de mostrar os direitos e deveres tanto das empresas como dos profissionais. Então, seja sem justa causa, de iniciativa por parte do empregador, onde o contratante não tem mais interesse na prestação de serviços do funcionário e, por isso, decide romper a relação contratual. Cada rescisão de contrato, existem vários tipos de cálculos, porque se você pediu conta, se foi uma rescisão direta ou indireta, ou acordo mútuo, né? Então, por exemplo, por justa causa, você não tem direito a quase nada, né? Tá na lei, tá no artigo 482, né? É de tamanha gravidade que se justifica o rompimento do contrato. Então, você vai sair com quase nada. A rescisão indireta se dá geralmente quando a companhia não cumpre os termos assinados no contrato ou sobrecarrega o trabalhador. Então, esse tipo de rescisão também acontece quando um funcionário corre o risco de vida na profissão ou sofre algum tipo de dano moral. E o acordo mútuo é a possibilidade, né? Com a reforma trabalhista, no artigo 484, ocorrerá quando houver interesse de ambas as partes e em comum acordo para finalização do contrato, né? Então, aqui seriam algumas mudanças que ocorreram na reforma trabalhista. Bom, isso aqui era só para mencionar, antes da gente até fazer uns outros cálculos, né? Que a gente vai voltar aqui nessa planilhinha aqui. O que significa, né? O que eu vou pedir para vocês? Se vocês, todo mundo conhece Excel? Sim, pro... Conhece, né? O
que vocês Sim. façam na planilha, vocês vão colocar na planilha, você sabe fazer fórmula, tudo? Sim. Sim. Tá, ótimo. Quem não sabe, e acho que a Edna, não sei se a Edna sabe, mas a Edna faz na mão, se não conseguir, né? Vocês vão fazer uma simulação aqui. Eu não preenchi propositalmente para que vocês pudessem olhar o que é isso aqui, o que está aqui, né? Eu vou mandar esse arquivo para vocês e vocês vão, o que vocês vão fazer? Vocês vão mudar o vencimento aqui, o salário, todos os exercícios para vocês praticarem. Vocês vão colocar, por exemplo, vocês vão inventar lá 3.500, 5.000, 6.000 e pouco, e vão tentar fazer o cálculo. Eu quero que vocês descubram, porque a gente só aprende quando a gente faz. Então, vocês vão fazer primeiro no Excel, né? Vocês fazem no Excel. Quem não tiver, não souber, faz na mão. Na mão demora um pouco mais. Mas vocês têm que saber o que vocês estão fazendo. Porque, lógico, se vocês fizerem no Excel, talvez o cálculo vai ser mais fácil. Então, o que tem aqui para vocês fazerem, né? Tem cálculo trabalhista, aí fala um pouco da demissão, aí vem aqui o saldo de salário, tem o que é chamado de divisor para cálculo trabalhista. Por que eu coloquei esse slide? O aluno, às vezes, quando sai da faculdade, não lembra o que é isso. Gente, é que a gente fala o tempo todo 220, mas como que chega nesse 220? Como é que chega nesse aqui, 180 e 150 horas, que é o seu divisor? Então, tem que saber como fazer. Calcular hora extra. Então, vocês podem também exercitar, porque é muita prática, a gente tem que treinar. Só na aula não é suficiente, a gente precisa treinar. Porque eu quero ver esse trabalho, vai ser um dos trabalhos que eu vou pontuar na semana que vem, para vocês me entregarem, que eu preciso colocar uma pontuação. Vocês vão fazer só cálculos. Vocês podem pegar esses exemplos aqui, ó, noturno, quero que vocês vão fazer aqui, ó, calcular horas extras, para vocês aprenderem noturno, DSR, né, que vocês vão ter que fazer também. Aqui já tem toda a fórmula pronta. Vocês só vão mudar os valores. Tem a tabela de contribuição de salário, tem a alíquota de imposto de renda, tem a contribuição previdenciária, deixa eu até anotar aqui de cor diferente. Então, vocês percebem como a complexidade para fazer uma folha de pagamento, aí tem uma parte, porque eu vou ter que entrar um pouquinho mais complexo na semana que vem, e se não tiver isso aqui muito bem elaborado, complica, né? Então, eu sei que, eu vou até pedir para os alunos que faltaram hoje, para eles olharem, eles vão tentar descobrir e fazer, porque na minha prova, eu vou dar mais ou menos esse tipo de coisa que eu estou fazendo hoje. Eu vou fazer um simulado também, né? Eu preciso só verificar se na plataforma vai ser possível colocar os exercícios por escrito, ou eu vou ter que colocar o resultado, eu preciso só confirmar isso, né? Porque no primeiro bimestre não foi possível a gente colocar dissertativa, agora será possível. Então, eu preciso que vocês tenham pelo menos o mínimo, né, de cálculo vocês têm que fazer. Então, eu sei que tem gente que tem habilidade fácil, né? Por exemplo, a Edna sabe fazer na mão, então tem que fazer na mão, porque para poder usar também, né? Saber fazer como faz esses cálculos, né? Só com a maquininha, tem que ter o raciocínio. Com a máquina ou com o celular, a gente faz só se for o celular, não vou deixar usar, vai ter que usar, tem que levar uma calculadora, porque pelo celular dá para pegar outras coisas, né? Apesar que vai ser online, não vai ter como. Eu estou pensando presencial, né? Mas, enfim, é para vocês realmente treinarem, gente, porque dentro da gestão de pessoas que vocês escolheram, tem essa parte que é as rotinas trabalhistas, para vocês terem uma noção que o RH, ele é completo. Ele tem a parte burocrática, que hoje está sendo terceirizado por uma contabilidade, ou por alguma, mesmo pela empresa, mas eles pegam as pessoas só que conheçam, né, esse tipo de cálculo. O que vocês vão aprender na gestão de pessoas, vai ter a parte um pouquinho de remuneração, um pouquinho o que é fazer gestão de pessoas, o que é
tem jogos, tem coach, mentoring, aí tem toda a área, avaliação de desempenho, treinamento, programa de integração, quer dizer, é uma área vasta de conhecimento, mas tem que ter um pouco também de cálculos, vocês têm que saber fazer, mesmo que não vão atuar, mas tem gente que sai da faculdade, vai precisar fazer um curso à parte, técnico, para poder, assim, praticar. É muita coisa, um curso é 6 meses só de cálculos. Aqui a gente fala de um todo, e como são muitos, né, e muitos alunos faltaram nessa aula online e se perderam, né? Então, para estudar sozinho é muito trabalhoso. Por exemplo, como que a gente calcula vale transporte? Vocês sabem como calcula? Como é calculado o vale transporte? Vocês que utilizam? Sim, professor, é o valor que você utiliza de ida e vinda, né? Aí eu vou multiplicar pelo tempo que eu vou utilizar ele, ou seja, por 30 dias, ou depende do mês. Eu multiplico esse valor e tiro a porcentagem que é a empresa, que, se eu não me engano, acho que é 2% desse valor, não é? Não, Total? 6% que a empresa desconta, né? Mês, né? 6%. E aí o restante a empresa paga, ela arca com o valor, né? Ela deixa para o funcionário ele tem 6%, se for considerar, é pouco, né? Vocês, quem recebe vale transporte? Eu. Então, por exemplo, então você sabe, então o custo de vale transporte, ele é dividido entre o funcionário e o empregado, não é só, então o funcionário é descontado o quê? 6% do seu salário. E o valor restante para pagamento do transporte mensal é custeado pela empresa. Então, isso a gente tem que saber que tem gente que pensa que a empresa vai pagar. Então, vamos supor, quantidade de dias trabalhados no mês, vamos pensar, 22 dias. Quantidade de vale transporte por dia, 2. Quantidade de vale transporte necessário no mês. A gente tem que pegar o quê? Ele precisa de quanto? Se ele tem dias trabalhado 22, ele precisa de 2, vai ser o quê? 22 multiplicado por 2. Quanto que sai? Quanto que dá o cálculo aí? 44. 44. O valor total do vale transporte no mês é 44, né? E quanto que a empresa vai descontar do funcionário? Ele ganha 6 mil, não, ele ganha R$1.000. Ele ganha R$1.000, a empresa vai descontar quanto de vale transporte dele? R$60. R$60, né? Então, tem que saber fazer esses cálculos para saber como que vocês vão receber, né, de valor. Agora, se a gente Professora, tem... Oi? deixa eu só te fazer uma pergunta. Você tem alguma indicação de algum livro de cálculo que pode nos auxiliar? Tenho sim. Agora eu posso colocar no grupo, vou mandar para. Vou colocar porque tem vários livros, mas tem uns que é tão complexo, Lucas, que eu tenho que pegar um mais Descomplicando Cálculos Trabalhista, tá? Eu vou passar no grupo, deixa eu até anotar aqui para enviar no grupo, porque são muitos. Apesar que vocês têm um livro no AVA, no livro do AVA, ele tem vários cálculos, tem tudo que você possa imaginar lá. Então, são 268 páginas. Então, lá tem os cálculos. Lá é um pouquinho mais complexo também. Você pode, em vez de você comprar, entra no portal. Na primeira aula, eu postei esse livro. Tá lá. Agora que eu estou vendo aqui. Estou abrindo ele. Abre, você vai encontrar vários tipos de cálculo. Dá para você treinar, nem precisa você comprar por enquanto. Dá para você usar isso como referência, esse livro. É fundamental para o estudo de vocês estudarem. É porque, assim, eu quero me especializar na área de cálculos dentro do RH, em questão de rescisão, tudo isso. Então, por isso que eu queria saber, mesmo quando eu terminasse o curso,
para que eu tenha algum livro que eu possa relembrar alguma coisa, entendeu? Você vai precisar, quem quer trabalhar na área, vai ter que ter um adicional, por exemplo, esse livro que a Anguera coloca, ele é muito bom, você vai encontrar muita coisa, você vai começar a estudar, você não vai parar, porque tem muitas páginas de cálculo, né? Vai te ajudar bastante, te orientar, e mesmo assim, se você não utilizar os cálculos, você esquece. Tem esse problema também. Então, tem que estar sempre treinando, e tem outra coisa também que é importante, são plataformas, né, que as empresas usam, por exemplo, a Oracle, a BAN, a SAP, é um sistema integrado de gestão, onde contempla a área de recursos humanos, e tem a parte de folha de pagamento, porque hoje é tudo... tem uma empresa ali em Santana, né, tem HP, mas tem outra que é super famosa, não lembro agora, mas ela é excelente, e ela ela terceiriza, né, a grande maioria das empresas contrata essa empresa também. Só o que ela precisa? Ela precisa que o funcionário tenha um raciocínio analítico preciso, rápido, e para isso, por isso precisa treinar. Quando você joga futebol, você não precisa treinar. Quando você vai nadar, quando você vai tirar carta, você precisa treinar. E cálculo é a mesma coisa. Se você fica muito tempo sem utilizar, você esquece. Então, por exemplo, você vai entrar em férias, você pode aproveitar e entrar na plataforma, pegar o livro, ou imprimir a parte que você quer também. Você não precisa imprimir todo, você imprime a parte que mais interessa a você. Então, isso vai te ajudar bastante no seu desenvolvimento, no seu raciocínio analítico, porque você tem que analisar. Esse exercício aqui que a gente deu hoje, eu vou repetir de novo ele semana que vem, que ele exige, muito, né? Até que vocês ficarem até cansados quando vocês terminaram os cálculos desse aqui, ó, que é para calcular, porque a situação era esse aqui. É uma coisa comum, quantos dias e qual o valor desse aviso prévio. E aí, quando você começa a desmembrar salário, valor por dia, número de dias de aviso prévio, se a gente não estiver prestando atenção, a gente se perde. Então, isso eu vou enfatizar, porque hoje deu para ver mais ou menos o nível de conhecimento que vocês têm e o que a gente pode fazer para melhorar. Então, a gente tem que identificar, porque como a gente tem pouca aula, né? Então, nós temos que aproveitar essas 2 aulas com intensidade, mas eu preciso que as pessoas participem, né? Porque senão elas vão sair e falar, eu não aprendi nada, também não fez, né? Então, tem que aproveitar esse momento, vocês estão pagando e precisa ter o conhecimento. Não adianta falar, eu fiz RH, mas eu não sei nem fazer, como calcular uma hora, eu não sei tabela de 3, eu não sei como calcular uma hora extra, e esses cálculos é simples. Ainda não cheguei no complexo, tem muita coisa, mas já em banana, percebe? Que de tanto cálculo que tem que fazer, a cabeça às vezes até dói, mas é um exercício isso. Vocês vão ver que depois vocês vão tirar de letra, se vocês começarem a praticar isso, né? Então, o arquivo, eu vou ver se eu separo um só de cálculos puro para vocês, ó, como eu fiz aqui, eu mostrei aqui como, né, contribuição, mas eu tenho que pôr mais exemplo, porque esse aqui é fácil de calcular, INSS, imposto retido na fonte. O problema maior, tem o adicional noturno, né, calculadora extra, é quando você pega esses dados e vai para essa tabelinha aqui, eu vou trabalhar mais com essa tabelinha aqui, ó, que eu gostaria que vocês fizessem essa aqui, né, como fazer isso, montar, isso aqui é um pedaço da folha de pagamento, porque ela tem muitas coisas, porque tem gente que tem assistência médica, que desconta, tem a parte que você tem que a coparticipação, né, também da assistência médica, tem quem tem filhos, o que o imposto de renda aqui, ele pede para bater? Você tem um valor aqui, esse valor ó, de 1.425, né, você pode abater, não, esse aqui é parcela por dependentes, é aqui, 189,59. Então, se você tiver um filho, você pode abater isso aqui, 189, tiver 2, aumenta, se tiver 3. Então, são detalhes, né, que precisa estar bem alinhado, né? A parte teórica, eu vejo que vocês sabem, porque hoje eu nem coloquei questões aqui, porque eu sabia que não ia dar tempo,
Eu queria simplesmente que vocês focassem, né, nos tipos de cálculo que a gente tem para uma folha de pagamento. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual a maior dificuldade que vocês têm? Na verdade, acho que tem que fazer. Não sei, eu pelo menos acho que eu tenho que fazer.